Bom dia a todos e a todas. Pela graça de Deus, estamos juntos buscando o Senhor mais uma vez. Eu tenho a chamada a cada dia. Quando eu não estou numa outra sala assistindo ou pregando, a maioria que eu vou para outra sala é para pregar. Alguém me manda uma mensagem: pastor, hoje eu não ouvi chamar seu nome na sala 57. Quando o pastor leu a lista, pastor Wagner, dos pastores presentes, não ouvi seu nome. Então, se eu não estou presente, alguém vai me chamar. Por que o senhor não está presente na sala? Bom, mas estamos juntos, para a glória do Senhor. Nós estamos na Semana da Mulher Missionária, não é? E o tema é Reescrevendo a História. Ontem à noite, ao participar do culto, e a minha esposa pregou, eu grifei algumas palavras do hino dessa semana, eu achei muito bonito, que diz que Jesus não muda apenas a sua história, ele quer mudar você, a sua pessoa, não apenas a história. Então, hoje eu quero meditar com vocês numa mensagem já escrita, já pensada, já detalhada por João. Na Bíblia tem muitas vidas transformadas, tem no nosso meio hoje, muitas histórias escritas, muitas vidas que mudaram porque permitiram que o Senhor conduzisse. E Jesus quer que nós continuemos como protagonista da nossa história. Apenas Ele quer nos conduzir pelo bom caminho para essa vida e para a vida eterna. O texto que nós vamos ler para meditar numa mensagem expositiva é São João 4, sobre a vida de uma mulher que a história nem cita o nome. Uma mulher da província da Galileia, de Samaria, da cidade de Sicar. Mas eu quero destacar 5 pontos na vida dessa mulher. O primeiro ponto é sobre os seus relacionamentos pessoais. Eu gostaria que nós pensássemos nesses 5 pontos também na nossa vida. Homens e mulheres, relacionamentos pessoais. O segundo ponto são relacionamentos conjugais. Vamos tratar desses 5 pontos na vida dessa mulher, e é bom que associemos a nossa vida. Relacionamentos pessoais, relacionamentos conjugais, e depois vem os relacionamentos espirituais, a nossa dimensão com Deus, o nosso divino Criador e Salvador. Depois, o quarto ponto seria as prioridades que mudam quando Cristo conduz a nossa vida. E o quinto ponto, evidentemente, e jamais deixará de ser, são os resultados positivos na nossa vida e na vida de outras pessoas. Vamos ver esses 5 pontos, mulher, e vamos colocar esses 5 pontos à disposição da vida também. Então, vamos ao primeiro ponto. Relacionamentos pessoais, relacionamentos com as outras pessoas, com a comunidade, relacionamento com quem você entra em contato no dia a dia. Como era o relacionamento dessa mulher? São João, capítulo 4, a partir do verso 3, diz que Jesus deixou a Judeia, retirando-se outra vez para a Galileia. E era necessário atravessar a província de Samaria. Chegou, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Cansado da viagem, assentara-se Jesus junto à fonte, por volta da hora sexta. E o verso 7, nisto veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus, dá-me de beber. E o 8, pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Antes de falar dos relacionamentos pessoais dela, veja, Jesus mandou os 12 discípulos comprarem alimentos. João estava nesse grupo, não é? Ele era um dos discípulos de Cristo.
E Jesus mandou os 12 comprar alimentos. Eu vou fazer uma pergunta. Na sua casa, quantas pessoas tem? 3, 4, 5, 6? Quando eu era criança, lá na nossa casa, tinha 9. E meu pai ou ia comigo comprar alimentos, ou ele ia sozinho, ou eu ia sozinho. Era assim. Um vai lá na mercearia comprar alimentos para a família inteira. Mas Jesus mandou os 12 comprar alimentos para os 13. Por que será? Ele mandou o grupo inteiro. É possível que, naquele momento, que era a hora da refeição do meio-dia, que Jesus mandou os discípulos comprar alimentos, é possível que outras pessoas também chegassem ali para tirar água no poço. Mas também existe a possibilidade de Jesus Cristo ter providenciado um momento que ninguém viesse ali, para que ele ficasse a sós com aquela mulher, porque era uma mulher sofrida, tinha uma vida difícil, e ele queria ajudá-la a reescrever a sua história, para que ela fosse uma bênção gigantesca na vida de outros e na sua família também. E para ela própria, ela se sentisse feliz, realizada com aquilo que fazia. Quando Jesus pediu água, que está aí no verso de número 7, Jesus, dá-me de beber. O verso 9, ela responde, então lhe disse a mulher samaritana, como, sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se dão com os samaritanos. Não se dão ainda, né? Relacionamento pessoal. Como que ela tratava as outras pessoas? Ela tinha preconceito. Nós devemos tratar as pessoas com preconceitos ou com cortesia? O que é mais importante no relacionamento pessoal é que nós pensemos que nós temos a mesma origem. Só tem uma origem para todas as pessoas. E não há importância a origem do país, da cidade, não há importância a cor, a raça, a língua. Isso não tem importância nenhuma. A maior importância é que nós temos a origem única. Todos têm a mesma origem em Deus, independente de raça, de cor, de idioma, mas Deus é a nossa origem. E todos nós somos filhos de Deus. Ela não tratou bem o Senhor Jesus. Uma pessoa que pede água, ele está precisando de água. Ele está precisando beber água. E ele está pedindo porque ele não tem. Aquela mulher tinha um cântaro que iria encher de água naquele poço e levar para sua casa. Ela deveria ter sido cortês com Cristo, dando água para ele. E ele teria um outro jeito de alcançar a sua vida. Mas ela não tinha esse jeito de tratar bem os outros. O seu relacionamento pessoal talvez não fosse bom até com os da sua casa, nem com seus amigos, com seus vizinhos, se é que ela tinha amigos. Eu creio que ela tinha amigos. O resultado final nos fala. Pelos resultados finais nessa história, dá para nós que tinha amigos. Porque todos têm amigos. Alguns são iguais a eles, outros são diferentes. Então, ela tratou a Jesus de uma forma muito estranha. Como? Você é judeu e me pede água? Um samaritano não vai dar água para judeu? A nossa raça não se entende. Não existe um relacionamento afetivo, amistoso entre o nosso povo. Você é de outra região, você não é daqui. Então, Jesus buscou um outro meio. Nós veremos até o meio aí da conversa de Jesus com ela, ela tentava fugir de Jesus. Ela tentava escanteá-lo. Ela não dava a resposta que Jesus estava pedindo. Então, vamos pular até chegar ao verso 16. Mas antes do verso 16, um pouquinho aqui, no verso 10. Replicou-lhe Jesus, se conheceras o dom de Deus e quem é o que te pede, dá-me de beber,
tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Então, como a mulher fugia de Jesus Cristo, ele tem um jeito especial, sábio, que só ele tem, de alcançar o coração, apesar do coração estar fechado, não abrir, não dar trégua, não dar oportunidade, mas Jesus faz uma outra investida santa, gentil. Se tu conheceras o que te pede de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Aí então ela responde: Senhor, tu não tens com que tirar e o poço é fundo. E ela já pensava que era aquela água. Jesus estava querendo oferecer a água que jorra para a vida eterna, porque ele é a água, e ele oferece a água que salva, que limpa, que liberta, e que liberta eternamente, que descedenta para a vida eterna. Bom, o certo é que a mulher se interessou pela água. E Jesus, pegando o gancho agora que ela se interessou, e vamos ao segundo ponto, verso 16. Disse-lhe Jesus: vai, chama o teu marido e vem cá. Ao que lhe respondeu a mulher: não tenho marido. Ela sempre fechava a porta para Jesus. Dá-me de beber. Ela não deu água. Ela não abriu espaço para Jesus Cristo. Ele oferece agora a água da vida eterna. E ela quer a água, mas pensa que é daquele poço. E ele diz: vá buscar o seu marido e venha cá. Eu não quero dar água apenas para você, eu quero dar para você também. Ao que ela lhe respondeu: não tenho marido. Replicou-lhe Jesus: bem disseste, não tenho marido, porque 5 já tiveste, e esse que agora tens não é teu marido. Isso disseste com verdade. Então agora vamos pensar um pouquinho no relacionamento conjugal dessa mulher. Só pelo que está escrito, porque nós temos a tendência de julgar as pessoas pelas aparências. Mas não estou querendo julgar a mulher, não. Comentar as coisas que estão aqui. Ela disse a Jesus: eu não tenho marido. E Jesus, conhecendo tudo dela, como conhece de mim e de você, ele disse: disseste bem, não tenho marido. Porque você já teve 5. E esse que agora você tem não é seu marido. Você já está no 6º. Coitada dessa mulher, não é? O 6º marido, ela não acertava nunca num marido digno, num marido que a tratasse bem. Será que era isso? Será que eram os maridos que não prestavam? Ou ela, na sua maneira de conviver, de tratar, expulsava os homens da sua vida? Não sei, eu não estou julgando, estou levantando. Cristo sabia os motivos dela. Por que ela já está no 6º marido? A gente tem pena de uma pessoa assim, não é? Já está no 6º marido e ainda não considera que esse é seu marido, porque ela disse para Jesus: eu não tenho marido. Sabe? Você não pode mudar o outro. Às vezes nós vivemos no matrimônio tentando mudar o outro por causa das nossas necessidades particulares. Eu quero mudar o outro para que eu viva. Eu quero mudar o outro para que eu me sinta feliz. Olha, eu já estou no 41º ano de casamento. E eu falava, a princípio, nos primeiros anos, para os jovens: peçam uma bênção a Deus para você casar bem. Porque eu fiquei solteiro um tempo, pastor, no primeiro ano, e pedi a Deus uma bênção, uma esposa abençoada, conduzida por Ele, e Deus me deu. Eu fiz prova com Deus. E Deus me deu prova. Ele aprovou alguém para casar comigo. Não vou contar a história aqui. Eu já contei em muitos lugares, mas hoje não vai dar tempo de contar aqui, não. Deus me deu a esposa que Ele escolheu. Então, depois de quase 2 décadas, essa mulher, muito dócil,
muito gentil, muito meiga, muito cristã, missionária, fiel a Deus, fiel na família. Uma maravilha. Depois de quase 20 anos, ela agora fala mais do que antes. Questiona um pouco mais do que antes. A ponto que eu precisei orar, Senhor, foi que houve que a minha mulher mudou. E eu comecei a orar para Deus mudar a minha esposa. Mas depois eu comecei a orar dizendo, Senhor, por que o Senhor não muda a minha esposa? E logo eu pensei, Senhor, eu estou errado. Não vou mais pedir para o Senhor mudá-la. Mude se o Senhor quiser mudar, mas mude a mim. A minha maior necessidade é que o Senhor mude a mim, não que mude ela. O que é que eu estou precisando mudar? Abra os meus olhos, Senhor, para que no nosso relacionamento em família eu mude, e eu mude contigo, eu mude na nossa vida espiritual. Eu agora te peço que a mudança seja causada em mim. Se ela precisa mudar, que seja depois, mas primeiro que seja em mim. Então, eu mudei o foco do meu pedido, da minha oração. A esposa disse, depois de 20 anos, que queria ter casado com esse Elias. E eu fui falar num encontro de casais com ela. Primeiro eu falei, depois ela falou. E na hora que ela falou, ela disse, eu queria ter casado com esse Elias. E eu caí na bobagem de dizer, mas você casou com esse Elias, você casou comigo. E ela disse, não, o Elias que eu casei era diferente. Hoje eu tenho um Elias muito diferente, transformado. Irmãos, a vida é assim. A gente quer que as pessoas mudem por causa das necessidades, por causa dos nossos desejos, por causa dos nossos planos. Eu não sei como era o convívio dessa mulher, mas ela já estava no 6º marido. E quando eu aconselho casais, eu digo para eles, às vezes individualmente, às vezes em grupo, peça para Deus mudar a sua vida, não mudar a do outro. Deixe que o outro ore para Deus mudar a dele. Porque quando Deus muda a nossa, fica fácil a nossa convivência com os outros. Nós continuamos sendo protagonistas da nossa vida, mas ela está sendo conduzida pelo Senhor. Então, Jesus queria que aquela mulher fosse buscar o seu marido. E eu não tenho ideia por que ela já estava no 6º marido. Será que o problema estava nela? Ou o problema estava nos 5 homens anteriores? Porque esse 6º, ela disse, Senhor, eu não tenho marido. Então, ela não considerava ainda que esse agora é o meu marido. Eu agora tenho um homem que vive comigo. Ela não considerou assim. Tenho marido não, Senhor. Ok. Então, antes dela sair, Jesus entra num outro assunto. A mulher lhe disse agora, tentando fugir do Senhor, porque ele queria que ela fosse buscar o marido, ela disse ainda, Senhor, verso 19, vejo que tu és profeta. Olha, lá no início, Jesus era um simples judeu, indigno até de uma vasilha de água, ou um copo de água. Mas ele agora já é Senhor. E ela já entende que Jesus é um profeta, porque ele está entrando na vida dela. Ela começa a sentir mudanças no seu viver, por esse relacionamento, por esse encontro com Jesus. E hoje Jesus está tendo um outro encontro com cada um de nós, nesta sala. E ele já teve encontro conosco antes da sala, e terá encontro depois da sala. Então ela disse, vejo que tu és profeta. Aí ela entra num outro assunto, mesmo assim, tentando desviar o que Cristo queria. Verso 20, nossos pais adoravam neste monte. Vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe o Senhor, mulher, podes crer-me que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos,
porque a salvação vem dos judeus, mas vem a hora, e já chegou, já é agora, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes os que o Pai procura para seus adoradores. Para aquela mulher, o mais importante da adoração era o local. Vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Se a adoração não está valendo. Se a adoração não for no templo, ela não é aceita. Mas Jesus tenta levá-la para a visão espiritual que o mais importante na adoração é a presença de Deus na vida das pessoas que o buscam em verdade ou de verdade, que o buscam com convicção, que o buscam com a sua mente aberta, pela sua razão, é um culto racional, uma entrega. Ele vai para adorar a Deus se entregando, louvando, buscando, permitindo que Deus haja na sua vida. Isso é o mais importante. A adoração não tem importância para Deus. O que tem importância é o adorador, a sua vida, a sua adoração, a sua entrega, a sua fidelidade, a sua reciprocidade de amor com o Senhor. Então Jesus disse para ela, já chegou a hora que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai está procurando essas pessoas. E hoje, na sala 7, é bom que nós pensemos nisso. O templo não é o principal local de adoração, é a vida da pessoa em adoração. É você que é o templo do Espírito Santo, que Jesus está trabalhando para transformar, e o Espírito Santo está procurando moldar a sua vida. E agora chegou o momento que aquela mulher vai sair. Os discípulos chegaram. E antes dela sair, Jesus Cristo tinha dito, Deus é Espírito. E importa, no verso 24, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Aí ela retruca, eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas essas coisas. E Cristo se apresenta, o Messias sou eu. Verso 26. Eu que estou falando contigo, eu sou o Messias. Eu já cheguei. E eu já cheguei na tua vida. Hoje eu estou te ajudando a reescrever a tua história. Você vai continuar sendo protagonista da sua vida, da sua história. E se permitir com a minha direção, com a minha bênção, com a minha condução. Nesse tempo chegaram os seus discípulos. E eles viram que Jesus estava falando com a mulher, mas não falaram nada, não comentaram nada. Ficaram quietinhos ali esperando, trouxeram alimento. Não é permitido ao povo judeu um homem conversar com uma mulher na rua. É só na sua casa. A sua mulher. E as outras? Conversa na rua, não. Então, os discípulos estavam agora perplexos, porque encontraram Jesus conversando com uma mulher, mas não disseram nada. Não comentaram nada. Mas também eles sabiam que Jesus transforma vidas. E esses encontros pessoais de Jesus com alguém são para salvar essa pessoa. E eles aguardaram. E agora a prioridade daquela mulher muda. Vejam, naquele momento a sua prioridade era buscar água. E ela queria que Jesus se afastasse, sai que eu quero pegar água. Ela não disse isso, mas a sua ação dá para entender isso. Eu quero pegar água para voltar para minha casa. Mas agora, depois desse encontro com Cristo, depois que ele entra na sua vida, depois que ele começa a ajudá-la a reescrever a sua história, a sua prioridade muda. Verso 28. Quanto a mulher deixou o seu cântaro, foi à cidade e disse àqueles homens, vinde comigo e vede um homem que me disse tudo quanto eu tenho feito. Será este, porventura, o Cristo? Verso 30, saíram, pois, da cidade e vieram ter com ele. Então, a sua prioridade muda.
Mudou. Uma pessoa que se encontra com Cristo, a sequência das suas prioridades mudam. Primeiro Deus. E quando Deus é o primeiro na nossa vida, tudo muda. Tudo se encaixa. Tudo é facilitado. Ela deixou o cântaro. Ela veio buscar água, mas vai chegar sem água. A água fica para depois agora. O principal é que Jesus transformou a minha vida. E ela saiu para buscar o seu esposo, mas ela não se contentou em falar só com o esposo. Ela foi falar com toda a vizinhança. Ela falou com todos que pôde naquela cidade, em Sicar. Falou com seus amigos, com seus vizinhos, com outras pessoas. E ela disse, vinde comigo e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será este, porventura, o Cristo? E saíram da cidade com ela para ver esse homem, para ir ter com ele. Prioridade mudou. O texto não volta ao assunto do cântaro da água, mas eu creio que depois de tudo, ela foi buscar a água, que já deixou o cântaro lá. Mas as pessoas agora acompanham para encontrar-se com Jesus. A primeira tarefa nossa deveria ser espiritual e diariamente o nosso encontro com Deus. Depois, levar pessoas a Cristo. E Cristo vai nos conduzir às coisas desta vida. A nossa profissão, aos nossos estudos. Só que primeiro, a direção de Deus. E agora nós vimos os resultados. Eu disse que nós trataríamos de 5 pontos na vida dessa mulher. Seu relacionamento pessoal, seu relacionamento conjugal, seu relacionamento espiritual, as suas prioridades e agora os resultados. As suas prioridades eram apenas coisas dessa vida. Buscar água, eu creio também fazer o alimento, cuidar da sua casa, conversar com seus amigos, fazer as coisas do dia a dia. Mas agora a sua prioridade é viver uma nova vida com Deus. É continuar o que Cristo começou na sua vida, reescrevendo a sua história, porque agora foi transformada. E levando pessoas. É impossível termos um encontro com Jesus e depois não desaguarmos na vida de outras pessoas as bênçãos que Cristo colocou sobre nós. Então, agora, 39 a 42. Muitos samaritanos daquela cidade creram nele. Tudo do testemunho da mulher. Então, com o testemunho dela, muitas pessoas creram em Cristo, só pelo testemunho. Ele me disse tudo quanto tenho feito, foi o testemunho dela. Verso 40. Vindo, pois, os samaritanos ter com Jesus, pediam-lhe que permanecesse com eles, e ficou ali 2 dias. Muitos outros creram nele por causa da sua palavra, e diziam agora à mulher, já não é pelo que disseste que nós cremos, mas porque nós mesmos temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Quando Cristo ajuda alguém a reescrever a sua história, ele agora participa da reescrita de outras histórias. Leva outros a ter um relacionamento pessoal com o Senhor, a ter a sua vida salva e transformada, e a sua história reescrita. Aquela mulher agora é um conduto de levar pessoas ao Senhor. Eles pediram para Jesus, fica conosco mais tempo. Jesus ficou mais 2 dias. E ele ficou ali ensinando, transformando outras pessoas, fazendo milagres na vida de pessoas, principalmente milagres no âmbito espiritual. Quem sabe você está aqui hoje na sala tendo um encontro especial com Jesus. E ele está lhe ajudando a pensar nos seus relacionamentos pessoais, na convivência com as outras pessoas, no seu dia a dia. Jesus também está nos ajudando a pensar. Eu me incluo, não é só você, eu estou incluído. Esse sermão não é para você, é para mim também, é para nós. Jesus está me ajudando a repensar nos meus relacionamentos pessoais,
no meu relacionamento conjugal, na minha adoração ao divino Senhor. Ele está me ajudando a reprogramar as minhas prioridades. Ele está me ajudando a desaguar as suas bênçãos, a unção do Espírito Santo na vida de outras pessoas. Ele está fazendo isso contigo. Eles fizeram um apelo ao Senhor: permanece conosco, fica conosco. E eu quero fazer um apelo agora para o seu coração. Faça um apelo para Jesus agora permanecer na sua vida. Fica comigo, Senhor. Ajuda-me. Esse é o apelo que eu te faço agora, para você fazer um apelo para Cristo. Ajuda-me, Senhor, a reescrever a minha história. Transforma, Senhor, a minha vida, os meus relacionamentos pessoais, o meu relacionamento conjugal. Ajuda-me a ser uma bênção na vida do meu cônjuge e na vida da minha família, uma bênção maior, uma bênção que transborde, que a minha família sinta alegria no relacionamento comigo. Faça um apelo para Cristo: ajuda-me, Senhor. Ele vai atender esse apelo, com certeza. Ajuda-me, Senhor, a mudar as prioridades da minha vida, a priorizar, em primeiro lugar, o teu reino, a tua justiça, o relacionamento contigo. E, com certeza, as outras coisas virão, e virão abençoadas. Ajuda-me, Senhor, a desaguar, a ser um agente de água da vida para descedentar a outras pessoas. Que Deus te abençoe ao fazer esse apelo para Cristo. Que Ele te ouça, que Ele te use, que Ele reescreva contigo a tua história para a glória do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Meu pastor. Meu pastor, estou bem aqui. Essa experiência da mulher samaritana, né, pastor, ela encerra tantas coisas, né? Toda vez que alguém prega sobre esse tema, tem alguma coisa nova que fala no coração da gente, né? Verdade. Pastor, muito obrigado pela mensagem, pela participação. Um abraço na esposa, viu? O senhor pode orar Aí, conosco? pastor, ela está perto aqui. Isso, dá um abraço nela aí e agradeça pela disponibilidade que ela tem de deixar o senhor ajudar a gente aqui, que essa mulherada cuida da gente, né, pastor? Cuida, pastor, cuida. Quantos anos o senhor tem de casamento, pastor? 41º, nós estamos bem na metade do 41º. O senhor disse que hoje não daria tempo. Vamos combinar para o senhor trazer esse testemunho aqui desse casamento longevo e certamente uma experiência para a gente, viu, pastor? Vamos Vamos, combinar. quem sabe na próxima vez eu faço isso. Pronto, vamos combinar isso então, meu pastor. Combinado? Vamos orar? Você pode Combinado. orar então, meu pastor, por favor? Vamos orar ao Senhor. Pai que estás nos céus, ô Senhor, é gratificante meditar na história dessa mulher. João não registrou o nome dela, mas ele registrou tudo que era principal na vida dela. E registrou, mais ainda, a sua história reescrita. Porque o passado o Senhor perdoa, o Senhor liberta, mas o futuro o Senhor conduz, o Senhor orienta, o Senhor abençoa, e o Senhor quer que seja revisto para a glória do Senhor. E, Senhor, como eu disse no apelo desta mensagem, nós queremos te fazer um apelo nesta manhã. Tu permanecestes 2 dias em Sicar para abençoar aquele povo. Senhor, permanece conosco, não 2 dias, mas a nossa vida inteira, ajudando-nos, Senhor, a reescrever a nossa história, a mudar a nossa prioridade, a adorar em espírito e em verdade, melhorar a nossa adoração a Ti, em qualquer lugar que estivermos, na rua, no trabalho, na escola, que a nossa vida seja de adoração a Ti, que essa seja a nossa principal prioridade, adorar o Senhor com a nossa vida, com os nossos atos, incluindo com a nossa adoração, que a nossa adoração melhore. Ajuda-nos, Senhor, a viver melhor, de uma forma melhor em família, que a nossa família seja um ambiente celestial,
toma-nos nas tuas mãos. E que isso seja visto pelos vizinhos, que eles bebam também dessa água que transborda do nosso lar. Que ajudemos a outras pessoas a beberem a água da fonte, que é o Senhor. Que outros sejam dessedentados. Nós te pedimos, Senhor, confiando nos méritos do Senhor Jesus, hoje e sempre. Amém. Amém. Muito obrigado, pastor. Eu amo o senhor, eu preciso do senhor para ser feliz. O senhor é a parte visível de Deus, meu pastor. Eu creio mais em Deus porque o senhor existe, viu, amado? Ô, meu pastor, eu lhe agradeço o privilégio de falar nessa sala. Eu também lhe amo de coração. Eu creio mais em Deus porque o Senhor existe. Nós estaremos juntos pela eternidade, com fé em Deus. Eu creio, meu pastor, eu creio. Muito obrigado, viu, querido? Um grande dia, dia de preparação aí para o nosso sábado do Senhor. Amém. Vamos continuar. Mais um pouquinho do pastor Elias Pedrosa, um homem experiente aí na palavra de Deus. Bom, né? Você ter essa parceria de gente madura na fé, que vai ao ponto da mensagem. Dona Francisca Almeida, Deus está contigo bem aí, viu, querida? Ó, nossa administradora de grupo, nossa Iranilda. Nós temos administradores, queridos, administradores de grupos de oração. Se você não faz parte de um grupo de oração, fala com a gente que a gente coloca você lá no grupo de oração da Sala 57, tá certo? A Iranilda é uma das administradoras que a gente tem no movimento da sala, tá certo? É uma estrutura bem grande, né? A Daniela que deu testemunho do dia aqui pra gente. Cadê você, Daniela? Estava aqui. Ó, Danielinha, adorando com a gente. Irmão Francisco deu testemunho aqui também. Tá aqui. Cirlei, trabalhando com Aderlândia. Olha que bênção aí, né? Nossa administradora. Nós temos outra administradora aqui, que é a Marisa Francischini. Administra grupo também de oração. Ela cuida de você lá, tá certo? Para você se dar bem aí nesse grupo. Aqui nós temos o Rogério, que é um dos moderadores da Sala 57. Obrigado, viu, menininho? Amo você. Aí mais alguém para a gente olhar no olhinho e dizer assim, ô Vina, a gente ama você, viu, Vina? E lembre-se aí, do seu ladinho, o Espírito Santo está na sua casa, cuidando de você, tá certo? Ele abençoando ricamente. Mais uma vez vou passar pela Janinha. Olha aí, a lindinha está fazendo aniversário hoje, é nossa moderadora da sala. Que beleza. Marcelão, com o nosso Ministério da Lição em 1 minuto, é muito legal o que ele faz. Deus te abençoe, viu, amado? Vamos acertar uma mensagem aqui na sala, viu, querido? Muito bem, queridos. A igreja é um lugar de olhar nos olhos, viu? A igreja é um lugar de olhar nos olhos. Olhar nos olhos. Muito bem, deixa eu chamar aqui a Marisete. Ela está no telefone do Joilson. Eu vou achar o telefone do Joilson aqui. Ela vai dar o testemunho. É lindo o testemunho dela. Estou muito feliz com o que a gente vai ouvir agora. E eu espero que você seja ricamente abençoado com o testemunho dessa serva de Deus, tá bom? Muito bom dia! Tudo bem, filha? Abre o seu áudio, por favor. Aí. Bom dia, meu pastor. Tudo bem, sim, graças a Deus. Tudo bem? Nós vamos combinar uma coisa. Eu vou fechar o seu áudio e você vai procurar uma posição contrária a essa janela, tá bom? Porque a janela, a claridade, tira a nossa visibilidade do seu rosto. Então, procure uma parede chapada, branca, ou onde não há luz atrás de você, tá bom? Eu vou fechar aqui, você pode se movimentar, a gente não vai ver você, daqui a pouquinho eu te chamo. E se você puder dar um calmante para esse passarinho, também vai ser muito bom. Ele está piando a nossa mensagem inteira. Faça aí a movimentação, já já eu te chamo de novo. Você que é chamada a dar o testemunho na sala,
Essa é uma observação importante. Toda vez que você se posicionar, tem que ser assim, ó. Deixa eu mostrar a Marilene aqui, ó. A Marilene. Tá vendo Marilene aqui, ó? Marilene está atrás de uma parede branca. Se você não ficar atrás de uma parede branca, você pode ficar atrás de uma parede amarelinha, igual a Marlene, tá vendo? Dá para ver o rostinho de Marlene. Tá vendo? Ó, então, esse posicionamento é muito importante para que a visibilidade do testemunho fique adequada, tá bom? Eu vou chamar a nossa amiguinha daqui a pouquinho novamente, para ela trazer o testemunho. O testemunho dela é lindo, irmãos, é uma coisa muito boa de ver, porque ela é mais uma pessoa que, graças a Deus, os nossos esforços juntos na Sala 57 estão trazendo essas pessoas para a fé, né? Glorifico a Deus. Ela não era adventista, hoje é adventista do sétimo dia, por influência da Sala 57, né? Pelo que ela ouviu aqui, pelo que ela aprendeu aqui, nas experiências que ela teve aqui. E eu glorifico muito a Deus por isso. E o nosso desejo é que a Sala 57 seja essa junção, né? A sala, ela tem que chegar nos lugares onde nós não chegamos. E aí, quando chega, a gente tem que ter uma estrutura em torno desse pessoal que vem para a sala, na igreja local, para você absorver. Como absorvemos a galera da Novo Tempo, como absorvemos o pessoal da Rádio Adventista. Então, também, a Sala 57 produz o mesmo fenômeno. Pessoas que conhecem a igreja aqui dentro, se tornam adventistas e precisam agora ir para a igreja presencial. E aí você, na igreja presencial, precisa receber essa pessoa e continuar junto conosco o processo de maturação dessa pessoa, entende? É exatamente isso que deve acontecer para a gente fortalecer nossa caminhada. Ô, Marisete, na hora que você estiver prontinha, é só abrir a sua câmera que eu vou entender que você conseguiu se posicionar bem, tá bom? E aí eu já chamo você, ok, para a gente continuar a nossa caminhada. Deixa eu ver se ficou bom. Ainda está escurinho. E agora? E agora? Para onde Dona Marisete vai? Não é aí essa toalha. Vamos fazer o seguinte, aí ficou melhor, hein? Aí ficou melhor, já dá para a gente conversar, tá bom? Abre o seu áudio, por favor. Bom dia. Bom dia, meu pastor. Agora dá para a gente bater um papinho, dá dando para ver o seu rosto. Você mora onde, filha? Eu moro, pastor, na cidade de Gandu, interior. De Gandu. Interior da Bahia. Essa semana foi uma semana de Gandu, né? Graças a Ivonete, Deus. irmão Florisvaldo e hoje você. Uma semana só em Gandu, contando as bênçãos dessa cidade aí. Você tem 8 irmãos, aliás, 7 irmãos, são 8 irmãos sua família, 7 né? irmãos. Como é que é? Quantos homens, quantas mulheres? São 6 mulheres e 2 homens. Eu sou a mais velha da família. 6 mulheres, você é a primogênita. Uhum. Então você cuidou dessa trupe todinha. Toda, pastor. É uma escadinha, um atrás do outro. Antigamente era assim, né? Os homens não tinham dó das mulheres. É verdade. Era um menino atrás do outro. Tem situação em que a mulher está amamentando e ela fica grávida de novo. Uhum. Quando o menino nasce, ela ainda oferece o leite do menino anterior. É uma coisa... As mulheres de hoje não aguentariam isso não, filho. Minha mãe era assim, 2, 3 meses, já estava grávida de novo. Eu fico pensando o que esses meninos, esses homens dessa época, não tinham na cabeça, que não tinha dó dessas meninas, né? Era um menino atrás do outro. A história da nossa vida é assim mesmo. Minha mãe teve 11. Minha sogrinha está doente agora, temos que estar orando por ela, para Deus cuidar. Mas o sofrimento com 7 meninos nas costas, menino, um atrás do outro, Marisete, um atrás do outro, nessa escadinha. E você, como a mais velha, ajudou a cuidar dos irmãos mais novos, que era assim que funcionava também, né? É, Eu verdade. fui, eu fui,
eu fui muito cuidado pelas minhas irmãs mais velhas. Tenho muito agradecimento por isso. Naquele tempo não tinha, né, o que tem hoje, a gente, mesmo pequena, tinha que lavar fralda, tinha que cuidar da casa. Se não fizesse isso, quando a mãe chegava, já sabia, né? Era o Porrada na rei, certa. era o rei, ó. Os pais não É, tinham dó, não. Chegava junto dos meninos, né? é Você uma fala coisa. que a sua mãe criava vocês no caruru. O que é o caruru? Na verdade, pastor, hoje eu não vejo tanto isso, mas antigamente, no meu tempo de criança, onde a gente morava assim, até tem, né, o dia de São Cosme e São Damião, diz que acho que dia 7 de setembro, alguma coisa assim, tem uma data, né? E aí, nessa data, minha mãe dava caruru. Ah, o caruru de 7 meninos, botava tipo alguma coisa no chão, que naquele tempo não era tapete, e aí sentava todo mundo ali para comer aquela coisa, né? Aquele caruru que ela fazia para aquele, entre aspas, santo, né? Ela dizia que era santo. Então, o caruru era uma comida oferecida ao santo que dava numa data especial, numa cerimônia católica. Uhum. Eu lembro de São Cosme e São Damião, que era a época que os católicos acreditam, né, nisso, e a gente tem que respeitar bem a fé deles. E nesse dia eles dão doces, né? E É isso. eu lembro que eu saía igual doido, igual correndo nas ruas, enchendo uma sacola de doce. Meu Chegava em Deus. casa com balinha, doce de amendoim. Fiz muito isso nesse período. Você me diz que desde criança, com 8 anos, você tinha muita vontade de ser crente. E no seu testemunho, a gente consegue perceber que você buscou isso toda a sua vida. Toda a Alguma vida. alguma coisa que completasse você, mesmo que você tivesse passado por várias experiências em várias igrejas, você não tinha ainda sido completada pelo Não, Espírito Santo. Isso não. acontece porque com 8 anos você ouvia os crentes da Assembleia de Deus cantar hinos ao lado da sua casa, né? Uhum. E assim, mas eu era tão inocente, pastor, com aquele desejo do coração, né, de Jesus, e aqueles louvores me alegravam tanto, mas eu não podia falar com a minha mãe, né, porque se eu falasse já via, ela não queria porque, né, ela acreditava cá no Cosme e Damião. E tinha aquela coisa de manifestar, né, na hora da reza, aquelas pessoas manifestarem. E minha mãe tinha roupa para poder vestir, para ficar dançando lá, aquelas coisas. E eu era tão inocente que eu queria sentir aquela coisa também, de o que ela estava sentindo, porque eu achava que naquele tempo era Deus, né, pastor? E assim, aquela Deixa busca eu te falar uma incessante. coisa. Deixa eu te falar uma coisa, filho. Era Deus nela. Só um minutinho. Você sabe por que que eu fechei aqui a minha câmera? Pode deixar, tá ótimo assim, mas eu fechei a minha câmera e o áudio porque eu espirrei, irmãos. Imagina. Veio a vontade de espirrar. Eu falei, não posso espirrar na câmera. Tive que fechar. Marisete, sabe como é que a gente deve olhar a fé dos outros? A gente não deve imaginar que as manifestações de fé que as pessoas têm, elas são inúteis. Porque sua mãe, ela acredita, não sei se ela já faleceu, se faleceu nessa fé, Não, ela pastor, é novinha minha mãe, é, né? Ainda 60 católica, anos. né? Não, ela hoje já é crente, Ok. não é Ela, adventista, não. ela já era crente católica, entende? Esta fase da fé, de acordo com a luz que a pessoa tem, Deus vai considerar a sinceridade com que a pessoa pratica aquilo que conhece, desde que glorifique o nome de Deus. Na verdade, filha, eu queria que muitos de nós adventistas fôssemos como alguns católicos, que são muito fiéis. Mas são muitos, muito fiéis, né? A sua mãe colocava a roupa para fazer a dança do São Cosme e Damião, porque ela acreditava nisso, né? Como eu gostaria que nós, adventistas, em nossa grande maioria, colocássemos sempre nossa roupa de festa para dançar a nossa fé, aplicando o que você disse da sua mãe, né? Nós não dançamos, mas é uma aplicação que nós colocássemos nossa roupa e praticássemos a nossa religião, como muitos católicos fiéis fazem.
assembleianos fiéis. Veja, ela é evangelizada por hinos que ela ouve ao lado da casa dela. Irmãos, crente silencioso não prega, irmão. Crente silencioso não prega. A pessoa está ouvindo um hino lá na casa dela e nem imagina que está evangelizando uma criança de 8 anos de idade. Quisera eu que nós, adventistas, tivéssemos mais barulho em nossa fé. Mais barulho, sabe? As pessoas precisam notar a gente, irmãos. Às vezes nós somos muito silenciosos, muito tacanhos, muito tímidos em nossa fé. Muito tímidos. Você não podia falar para sua mãe, mas aí você vai para a casa de um tio que já era crente. Aí eu já tinha 16 anos, pastor. Aí eu fui passar um tempo na casa do meu tio, e quando cheguei lá, ele era crente, né? Aí me convidou para ir para a igreja. Era uma congregaçãozinha pequena. Aí eu fui, mas me senti tão feliz. Eu disse, se minha mãe deixasse, né? Eu ser crente. E aí fui 3 vezes, aí na terceira vez não pensei mais nem nela, né? Que ela ia gostar ou não. Não resisti e acabei levantando a mão, né? E me decidindo crente naquele dia. Aí fiquei 30 dias na casa do meu tio, e aí quando eu voltei para casa, era na época do caruru dela. Aí que eu cheguei em casa, ela falou que era o caruru, que se eu permanecesse com aquilo, eu ia ficar a noite inteira do lado de fora. Aí eu disse, eu fico. Fiquei a noite toda no frio, pastor, sentada do lado de fora. A noite inteira, porque era o caruru, né? E aí fiquei, aguentei uns tempos, mas naquele tempo tudo era mais difícil. E aí meu tio demorou de voltar para me ver, né? E aí lá em casa minha irmã já estava mocinha também, que ela é mais nova do que eu, só 2 anos, e quase 2 anos. E aí ela pintando unha, aquelas coisas, eu falei, rapaz, vou pintar minha unha também. Aí pintei, aí estava desviada, né? Que meu tio também era assim, né? Durão. Se fizesse isso, já estava desviado, não era nem na disciplina, era desviado mesmo. E aí eu acabei me afastando por isso, mas demorou um tempo, aí meu tio conseguiu voltar lá para casa, e aí dessa vez que ele veio, ganhou a família toda. A mãe já tinha pegado aqueles ídolos, já tinha pegado, botado em alguma coisa lá, amarrou, cavou um buraco, enterrou todos, antes do meu tio chegar, porque ela disse que fez um pedido a Deus, se crente fosse verdade, para Deus falar com ela em sonho. E ela disse que Deus falou com ela pegou aqueles santos dela lá tudo e enterrou. Aí quando meu tio chegou, Sim, pode falar. Seu tio quando chegou. meu tio chegou, aí que fez o apelo, se decidiu todo mundo. Aí eu demorei mais um pouquinho, porque eu estava já namorando, aí não queria mais me decidir. Aí demorei um pouco, mas não foi muito tempo, eu voltei logo também. Olha que coisa interessante, né? Ele pega os santos e ela pega os santos e enterra. É a fase da transição da fé. Quando você conhece outras verdades que você não conhecia, você vê que ela é sincera. Ela faz aquilo que Deus espera dela. Eu estou fazendo uns estudos bíblicos numa empresa chamada Viçosa, uma pastelaria aqui em Brasília. Eu vou terça ou vou quarta-feira a partir do turno daquela empresa. E tem uma senhora que é evangélica e nós estamos estudando sobre a lei de Deus. E passamos 4 estudos bíblicos falando sobre o sábado, as várias nuances do sábado. Ela tá aqui, tá assim, ela tá com, chega a regala o olho, porque ela tá descobrindo aquilo que ela não sabia. Uhum. E ela agora vai ter que fazer a transição da fé dela, né? Então, eu estou falando para algumas pessoas aqui, para algum irmão católico, que tem que compreender que não pode haver outro Deus na sua vida. Nós não adoramos imagens. Isso não é bíblico. E se você acreditar na palavra como ela é, você vai ter que fazer sua transição. Eu estou falando para o irmão evangélico aqui que não guarda o sábado, e o sábado é bíblico, amado. O sábado é bíblico. Você vai ter que fazer sua transição de fé e aceitar essa nova luz que o Senhor está te dando dentro das Escrituras. Não estou falando que você estava perdido antes disso. Se você era muito sincero naquilo que você fazia, Deus está vendo isso. Mas é que você está recebendo agora novas responsabilidades a partir do momento em que você tem novo conhecimento. Então,
Tome coragem. Você vai ver que essa mulher, ela ficou uma noite no sereno porque tinha aceitado Jesus. Mas as dificuldades só começaram, viu? Você vai ver o desafio para ela ser batizada daqui a pouquinho. Você vai nessa luta, indo e vindo em denominações até os 48 anos de idade. E você diz assim, eu quero ser completo. Um dia você olha na janela, com 48 anos de idade, o senhor já passou um monte de tempo, casei, me separei, muitas coisas acontecendo, eu não tenho mais tempo a perder, eu quero ser completa. Foi essa oração que você fez olhando na janela da sua casa. Com certeza. Eu não esqueço, me marca muito, assim, porque era uma busca incessante, pastor, que eu tinha. Mesmo nas igrejas, como eu falei para o senhor, eu me esforçava para ler alguns versículos, né, como quando meu tio mandava, e o batismo com o Espírito Santo, eu queria aquilo para mim, né? E aí eu jejuava, eu orava, até o dia que eu falei línguas estranhas, né, na igreja. E aí, mas a orientação é só essa, né? Falar línguas. E aí, como eu falava e não entendia, pastor, eles diziam que tinha o dom de interpretar a língua. Aí eu dizia, Jesus, eu quero o dom de interpretar a língua, porque eu falo, mas eu não sei o que é, eu quero interpretar o que eu falo. E aí, mas nunca consegui, não. E fiquei nessa busca, porque tinha algo que eu ansiava que eu não sabia o que era, porque eu já era crente, já era batizada com o Espírito Santo, já tinha descido as águas, mas aquela coisa no meu coração, até que esses 48 anos eu já morava aqui mesmo. E aí eu olhei para os céus da janela da minha casa e falei a Deus, Deus, eu já tenho 48 anos, Senhor. E assim, eu acho lindas as histórias, né, da Bíblia, das pessoas que ganharam vidas para Jesus. Eu quero isso, Senhor, na minha vida. Mas eu não sei, né, o que está faltando, não sei. E aí eu estava congregando, eu passei em vários, eu digo à minha amiga Zélia que eu tenho vergonha do tanto de igrejas que eu fui. Mas assim, ela diz, Zete, não tenha vergonha, você estava procurando o que você achou. Eu digo, amém, né? Já aliviei um pouco. E aí eu fui congregar na Avivamento Bíblico, né? Que é aqui do lado de baixo da minha casa. E lá eu conheci essa pessoa que é meu marido hoje. E ele, mesmo assim, sem ter muito conhecimento, mas ele sempre me apoiou, né? Me apoiou, me apoia. Ele gosta muito de sair. Aí eu falei, amor, eu conheço uma pessoa que eu gosto muito, desde as minhas meninas, eu criei junto com as meninas dela, 30 e tantos anos já. Aí eu quero ir na casa dela. Aí ele falou, então vamos. Aí a gente foi. Quando chegou, posso falar, pastor, como eu conheci essa pessoa? Só um pouquinho. Você vai para a igreja e encontra o seu marido hoje. Nessa igreja, como é que é o nome? Avivamento Bíblico. Avivamento Bíblico. Aqui antes, eu anotei o seguinte: você buscava algo que você não sabia o que era ainda. Uhum. Eu talvez esteja falando aqui hoje, Marisete, para um monte de gente que está na igreja e tem esse vazio da falta do completo de Deus. Busca, como a Marisete disse, ela falava em línguas, né? Mas ela falava em línguas, ela mesma não entendia o que dizia. E daqui a pouco tinha que vir o dom para interpretar o que ela mesma dizia. Veja que confusão, né? Quando em Atos capítulo 2 diz, os homens que ouvem Pedro falar, diz assim, nós os ouvimos falar em nossa própria língua. Aqueles homens estavam entendendo no seu próprio idioma. Não era algo desconhecido. Era estranho para quem falava. Engraçado, Marisete, que Deus tem trazido esse tema da língua estranha aqui na sala repetidas vezes nesses últimos dias. Eu tenho a impressão, Marisete, que tem alguém aqui na sala que está se desvencilhando disso e tem que estar tomando coragem, porque falou em línguas a sua vida inteira, está aqui na sala 57 descobrindo que essa não é a língua bíblica, essa que você mesmo não entende, que tem que ter intérprete para falar. Não é essa a Bíblia, não é essa a língua da Bíblia, não é essa. E você está se desvencilhando disso, né? Você está começando a entender de forma diferente que o Espírito Santo não se manifesta dessa maneira, com línguas que não são conhecidas. E você está tendo coragem, ou pelo menos tendo que adquirir coragem para fazer a transição da sua fé, não é?
porque eu tenho certeza, esse tema está voltando na sala, porque você precisava ouvir isso várias vezes. Então, tome o que eu estou dizendo hoje para você que está me ouvindo, amigo. Porque Deus está movendo as peças da sua vida, viu? Escute o que eu estou te falando. O testemunho da Marisete é para você hoje. Você ficou lá fora da porta da sua casa, no sereno, porque você tinha aceitado Jesus, e você vai passar por uma dificuldade grande agora, daqui a pouquinho a gente vai contar isso, mas você entra na sala através de uma amiga chamada Zélia. Uhum. É. E você vai me dizer que Zélia foi paciente contigo, né? Porque tu dizia assim, ó, Igreja Adventista é a última que eu congrego na vida. Na verdade, pastor, a igreja adventista, para mim, nem igreja não era. Porque eu já conhecia a Zélia, né? A gente tem uma amizade de muito tempo. E aí, Zélia, às vezes, ia lá para casa e, às vezes, ela passava 2, 3 dias lá em casa, dormia, acordava lá. Mas, assim, ela disse que olhava para mim e via a sinceridade que eu tinha em Cristo, mas eu achava que eu estava certa, né? E ela que estava errada. Aí eu ficava falando, não, acho que nada, rapaz, negócio de crente, adventista, está para aí, que bobagem. E quando falava na guarda do sábado, lá em casa, às vezes ele me ajudava em algumas coisas, e eu não entendia isso. Porque eu dizia, eu não dizia a ela, né? Mas eu falava, não faz nada de sábado, e é muita confusão, viu, pastor? Que eu fazia com coisa de sábado, de não comer carne de porco, eu fazia muita confusão. Por isso, e eu também achava que Zélia não acreditava no Espírito Santo, porque ela sempre me dizia, não é desse jeito que eu acredito, Zete, mas eu acredito. Mas eu acho que também, não sei se ela tinha receio de me explicar como era certo, ou não sei, ela não me expressou a dizer, Zete, eu creio no Espírito Santo, só não creio do jeito que você crê, ficar falando em línguas, não é isso que eu creio. Mas eu dizia, não, como é que pode? Aí eu dizia, eu sou pentecostal, eu gosto de chegar na igreja e, tipo assim, fazer zoada, né, pastor? O reteté, você gostava do reteté, né? Eu Na igreja, sei, aquele silêncio, por isso que eu não ia na eu igreja. sei. Como é que vai naquele silêncio, fica lá calado. E hoje a minha família também fala isso. Um dias atrás aí eu postei uns hinos, né? No status e falei, que coisa linda. Aí meu irmão pegou e falou assim, o que é que tu tá achando lindo aí, Zete? É o que é que tu tá achando lindo? Um negócio parecendo uma reza. Aí eu falei, Jesus, eu entendo, porque quantas vezes eu falei isso, que Zélia gostava de umas músicas parecendo umas rezas, Damiana também, eu disse, ó, tá aí, que negócio feio. Aí não ia mesmo, pastor, mas Deus é lindo, né? Jesus é muito lindo. Olhe bem, é Zélia Dias. Zélia Dias. Eu vou chamar aqui, porque Zélia teve paciência com você. Irmão, você está trabalhando alguém para aceitar o adventismo, tenha paciência. As pessoas são fiéis à fé que elas têm e nossa fé ela é muito aguda. Né, Zélia? Abre aí o seu áudio, por favor, filhinha. Ela Deixa tem eu... muita paciência até hoje, viu, pastor? Ai, Bom pastor. dia, Zélia. Tudo bem? Bom dia, pastor. Bom dia, pastor. Tudo bem? Aí, ó, Pastor quer me ver chorar? Eu já estou aqui. Eu estou nas nuvens, estou uma felicidade imensa, pastor. sua filhinha na fé aí dando testemunho. E Coisa linda, né, Zélia? não é o quê, pastor? Não é 30 e tantos anos orando por essa mulher. E eu olhava ela e eu dizia, um dia ela vai ser de Deus. Eu digo, ela está no tempo da ignorância. Na hora que ela sair, Senhor, digo, isso vai ser uma bênção. Eu dizia assim, meu Deus, essa mulher no adventismo é uma bênção, vai ser uma bênção sem medida. E ela fazia parte. A internet da Zélia caiu, mas ela volta já já. Só para você ver que, queridos, tem que ter paciência. Paciência. Leve em consideração que as Então, pessoas... Oi, deixa eu chamar a Zélia de novo aqui. Oi, Zélinha, você estava falando aí, sua internet caiu. aí tinha aqueles 5 nomes de amigo, né, para nós escolher os 5 nomes de amigo. Aí eu pegava o papelzinho, né, ali para colocar os 5 nomes. Aí meu esposo, ele não gostava, meu ex-esposo, ele dizia, ele não pegava, né? Aí eu dizia, só que em 5 não vai caber tudo. Eu dizia, pega um, menino, pega outro aí para nós votar.
Aí eu colocava o tanto da família dela e ele colocava outro nome. Eu botava o nome em tudo, na verdade. Eu escrevi o nome dela. Aí ele ainda tem um papelzinho por lá na roça, disse que encontrou um papelzinho lá no outro dia com o nome dela, o nome do ex-esposo dela, da família dela. Então a gente orava sem parar por ela. E aí eu só não podia falar, né? Porque eu tinha medo de perder a amizade também, porque essa família, para mim, pastor, é, é, foi uma, assim, eu quero dizer, é um ponto de virada, é um marco muito grande na minha vida, apesar de ter alguns traços doloridos, né, Zete? Mas Zete é tudo, assim, para mim, amizade, minha irmã, agora na fé. Então, Você ama a Zete? ai, pastor, e como se Então, já amava quanto mais agora. então diga para ela. Zete, eu te amo, minha querida, preciso de Para ser feliz, você é a parte visível de Deus e eu creio Também mais em Deus, te amo porque muito. você existe. Ela caiu Ai, de novo na internet dela, não tem importância, não. Vamos continuar. Deu para a gente conhecer um pouquinho a Zete, ter paciência com você. Ó, deixa eu fazer aqui uma coisa para você, queridos. Você que é pentecostal, que está com a gente, que adora conosco, nós, a Igreja Adventista do Sétimo Dia, sempre teve o Espírito Santo. Mas a nossa ênfase do Espírito Santo não está nesses fenômenos emocionais e de manifestações, de sensações. Nós entendemos que o fruto do Espírito é o amor, e com ele vêm as características do fruto: alegria, paz, longanimidade, benignidade, fé, mansidão, domínio próprio. Junto com o fruto vêm os dons, para que a igreja seja favorecida e o evangelho seja pregado fora. O fruto do Espírito Santo é você firme em Cristo, absolutamente maduro, semelhante a Ele, sendo uma bênção na sua comunidade, provocando unidade e pregando o evangelho para as outras pessoas. É uma vida transformada, é o fruto do Espírito. O falar em línguas é bíblico, mas é uma língua conhecida. E ela acontece no processo evangelístico, quando Deus precisa em situações específicas. É assim que nós cremos na dotação do Espírito Santo. Você entrou e viu o testemunho da Verinha, né? Como é que foi? Você entrou e viu e te impactou muito, né? eu cheguei lá no sábado, né, na casa de Zélia, e aí, quando foi no domingo de manhã, eu não lembro bem o dia, se foi domingo ou foi segunda, pastor. Eu sei que eu cheguei e aí ela estava assistindo a sala, e aí eu disse, já vem Zélia com essa reza para cá. Meu Deus, como ela aguenta. Aí eu falei, isso é o quê, Zélia? Aí ela falou, é uma programação que a gente está assistindo, que eu estou ouvindo aqui da sala 57, e não sei o quê, começa às 5 horas. Eu falei, gente, como é que é agora 5 horas da manhã para ouvir isso? Aí, assim, eu sou, como diz menina, massa bruta, viu, pastor? Até hoje eu ainda tenho trabalhado muito, porque eu sou muito explosiva. E Zélia sempre muito paciente comigo. Nunca me respondeu mal, sabe? É mais fácil uma filha minha me responder mal do que Zélia, porque eu pego pesado com Zélia às vezes, viu, pastor? Aí hoje, para poder ela me explicar as coisas que eu quero saber, eu ainda sou muito dura assim, com ela. Mas a amo de coração. E aí eu falei, ela falou, eu disse. Aí depois eu não lembro se foi, acho que foi no domingo mesmo que começou a Verinha falando, né, dando testemunho da mãe dela, que a mãe dela era uma mulher de Deus e tal. E aí depois, quando ela falou assim, eu estou saindo agora, meu pastor, porque eu vou para o sepultamento da minha mãe. Oxi, como assim a mulher está falando aí de boa e vai para o sepultamento da mãe? Ah, não, essa paz que eu procuro. Aí despertou, né? O que era que eu procurava tanto que eu não tinha. Aí essa paz que eu procuro. Aí falei com Zélia, mande esse link para mim, que eu quero ouvir, né? Mas assim, não venha para cá falar de adventista, porque eu não gosto, detesto adventista. Não gosto nem de ouvir falar, não venha, você sabe que eu não gosto. Ela, tá bom, minha amiga, eu não vou falar de adventista para você, vou mandar só o link. E aí eu fiquei dormir lá também, de domingo para segunda, na terça-feira ela mandou o link para mim. Aí eu comecei
assistir a sala e me apaixonar cada dia mais. Muito lindo, viu? O que Jesus fez na minha vida, não tenho palavras. Você viu a mensagem do pastor Gilson e naquela mensagem Deus pegou você, né? Na verdade, assim, eu já vinha sendo quebrantada. Só que aí, pastor, falta você ter coragem de tomar a sua decisão. Você ter, no caso, identidade daquilo que você é. E aí, até aí, era uma luta muito grande. Também eu com o meu companheiro, né? A gente não era casado ainda. E aí era uma confusão, pastor, que eu sempre pensava, meu Deus, por que eu não largo esse homem? Eu ficava com a minha sacola arrumada o tempo todo em casa. Mas quando eu dizia a ele, eu vou embora, aí ele dizia, não vai não, amor, vai mudar, vai ser diferente, e aquela coisa. Mas, assim, aquela coisa, sabe, um negócio ruim, assim, que eu sentia. Aí pegava minhas coisas, arrumava, depois desarrumava de novo, eu ficava, meu Deus, eu acho que eu só estou aqui porque eu estou assistindo a Sala 57 e eu mudei em muitas coisas, né? Que eu agia de um jeito e aí comecei a dizer, Deus, eu não quero, aprendi com a Sala 57, eu não quero agir, essa sou eu que estou agindo assim, mas eu quero agir no Espírito, fazer aquilo que te agrada. E aí eu ligava para a Zélia chorando, e eu estava acabada com isso, com aquilo. A Zélia me dava conselho, e aí botou um grupo de irmãs um dia para falar comigo, para orar por mim, orou umas 4 irmãs. Mas aí eu não tinha coragem, porque eu sabia que a minha família é contra a adventista, por não conhecer pastor assim como eu. Hoje eu entendo, né? Até às vezes converso com a minha filha, que a minha filha mora pertinho de mim aqui, está me assistindo agora. Beijo, filha. Jesus te ama, eu também, viu? Te amo muito. Minha Como filha é que é o nome dela? Jurânia, pastor. É minha Ei, filha mais Jurânia. nova. Ei, Jurânia, ó. Beijo para você, viu, minha filha? Obrigado por estar aqui ouvindo o testemunho da mamãe. Aí, eu ficava nessa luta, né? Porque eu não tinha coragem, mesmo sabendo que aquilo era diferente de tudo que eu já tinha ouvido até ali, né? Porque foi muito, muito tempo de caminhada no Porque Evangelho. Deus começou a amassar você, né? Você começou Uhum. a se deparar com as verdades, as mensagens da sala, a verdadeira busca do Espírito Santo, que o amor incondicional faz. Você ouviu falar que você começou a olhar as pessoas de maneira diferente. Você começou a sentir vontade de falar de Jesus. Até então você não evangelizava. E Tinha hoje muita você fala vontade. de Cristo. Com o pouco que você sabe ainda do Adventismo, você é uma criancinha ainda, mas você já prega o Evangelho, que o Espírito de Deus está impulsionando você. Você tem até uma experiência com a sua irmã, que você tem um entrave com ela e vai resolver isso com a sua irmã, né? Oi? 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 Oi. Tá me ouvindo, De filhinha? perdão, né? Com a minha Isso, irmã. perfeitamente. Aconteceu algo muito estranho, assim que eu fui morar com o Jai, na verdade. E aí eu fiquei muito irritada com ela. Falei muitas coisas que machucou, né? Que eu já estava machucada, e aí machuquei ela também. E aí um dia, na sala, falando sobre o perdão, aí eu falei assim, mas eu na verdade, eu não lembrei, né? Eu falei assim, eu, na verdade, não tenho nada que perdoar, porque o senhor estava falando, se você tem algo contra alguém, vá lá, peça perdão, ou mande uma mensagem, ligue, faça uma chamada de vídeo. Aí eu fiquei, mas eu não tenho, né? Porque se eu tiver... Aí eu tinha coragem de fazer essas coisas já. Aí eu peguei, quando o Espírito Santo falou, mande um áudio para sua irmã agora. Aí eu fiquei, não, mas mande agora. Aí eu peguei o celular já em lágrimas, aí mandei a mensagem para minha irmã. Ela também não teve nem coragem de me responder, porque ela cá chorou muito também. Depois que ela falou para minha filha que eu tinha mandado uns pedidos de perdão para ela, que ela não entendeu muito bem, mas que ela chorou muito por isso. E hoje, graças a Deus, né, irmão? Né, pastor? As pessoas, às vezes, tem pessoas que ainda ficam olhando, né? Ah, porque ela fez isso, isso. Eu digo, mas o importante não é o que ela fez. O importante, como diz, não é o que a gente tem de Deus, mas o que Deus tem da gente, né, pastor? E aí eu digo, o importante é que eu não olho minha irmã mais por esse ângulo que eu olhava. Eu olho ela como uma pessoa, assim como eu, que necessita de Deus e que pode cair, mas que também pode se levantar, né? Então, hoje, graças a Deus foi Deus. mudando, Deus foi mudando a lente, né, dos seus olhos, foi clareando a verdade da palavra de Deus, e tudo isso você não era adventista ainda.
Não estava era adventista. estava sendo trabalhada dentro da sala 57, todo dia Deus cortava, até que o pastor Gilson, numa série que ele fez, ele falou bem assim: você é uma manga madura que precisa cair do pé. Quando ele falou É. isso aí, Aí, antes disso, eu vim embora de lá, que eu morava em outro bairro. Eu estava morando, quando eu fui morar com o Jair, fui morar em outro bairro. E aí, depois, a gente teve uma desavença lá, eu vim morar na minha casa, voltei. E aí, quando eu voltei para aqui, aí eu conhecia já um senhor que mora aqui no bairro, que chama Seu Rosalvo. Só que até aí eu não tinha conversa nenhuma com ele, porque eu também não gostava de adventista, né, pastor? Nem da igreja, nem dos adventistas. O único que eu gostava era a Zélia, só Zélia, porque era amiga. Zélia e a irmã dela, Damiana, minha amiga de fé também. E aí, quando eu encontrei esse Rosalvo, não sei como, ele pegou meu número e um dia me deu um oi. Aí eu falei assim, o senhor pegou meu número sem eu mandar, eu não lhe dei meu número, o senhor pegou. Então, assim, o senhor tem 300 anos de crente, né? E agora eu quero saber se Jesus guardou o sábado e se os discípulos guardou o sábado, porque até agora eu não sei. Esse negócio de sábado, para mim, é lá do Velho Testamento, mas vocês dizem que é do Novo, né? E aí, pastor, ele disse que não dormiu de noite, dizendo, meu Deus, o que é que eu vou dizer a essa mulher? Porque eu disse a ele, eu quero na Bíblia. Eu estou cansada de, eu acho que foi assim, eu acho que foi assim, eu disse, eu quero na Bíblia. Aí ele, que até aí minha amiga Zélia não tinha me mostrado, né? E aí ele pegou, trouxe um livro de estudo muito bom, que eu não lembro o nome. E aí ele me trouxe marcadinho assim. Aí eu comecei a ler, pastor, sentei aqui na mesa, comecei a ler e chorar, dizendo a Deus, meu Deus, como é que esses versículos estão aqui? E eu vi Jesus, o versículo dizendo que, como de costume, Jesus fazia aqueles sermões no sábado, e muitos versículos se falando de Paulo. Aí eu, meu Deus, onde era que esses versículos? Como eu passava e não via. Ou então nunca passei, não sei, não lembro. E aí eu comecei a pegar mais força, né, pastor? Pegar mais força com esses versículos, porque eu não tinha mais dúvida. E aí, quando foi no sermão do pastor Gilson, eu ainda muito, né, muito medo do que as pessoas, tem a família do meu esposo, que congregam na Avivamento, aí eu tinha vergonha de dizer, porque são muitas mudanças, né, pastor? E aí, quando eu aqui na minha sala, eu disse a Deus, Deus é hoje, quando o pastor disse assim, tem mangas, né, maduras que precisam cair ou ser colhidas, alguma coisa assim. Aí eu digo, parece que aquela palavra não era para ninguém, é para mim, essa manga que tem que ser colhida é eu. Aí eu digo, a partir de hoje, aí disse a Jesus, a partir de hoje, brincos grandes, que eu só usava brincos muito grandes. Zélia sabe, né? Pode testificar isso para todo mundo. Brincos grandes, batom muito forte, roupas muito degotadas, mesmo sendo crente. A roupa de alcinha, eu ia para a igreja, nem me importa. Hoje, pastor, eu não me sinto bem, ninguém me disse, não vista isso, não vista aquilo. Hoje ainda estou numa batalha, porque eu não gosto de saia, mas aí tenho que vestir saia, aí não gosto, eu acho que fica muito feia. Mas, assim, Deus mudou, pastor, uma mudança, que hoje o Espírito Santo é quem fala no meu coração. Quando eu vou botar algo, o Espírito Santo fala comigo, né? Aí eu digo, Senhor, e às vezes coisas também, que às vezes, né, a gente olha assim, não aceita, aí eu falo, Senhor, não vim para aqui para olhar a vida dos meus irmãos. O Senhor me trouxe para aqui, não foi pastor, não foi irmãos, não foi ninguém, foi o Espírito Santo, eu tenho convicção que foi o teu Espírito que me trouxe para aqui. Então, eu vim para aqui, eu preciso somar, ajudar os meus irmãos a somar e não ficar apontando, porque você fez isso, porque você faz aquilo, né? Então, assim, é muito lindo que o Espírito Santo tem trabalhado na minha vida, porque é bom quando você sente de Deus que é o Espírito Santo, não é o pastor que está. Você usa isso, você usa aquilo. As meninas começaram a criticar de mim, dizendo que agora eu estou parecendo uma velha. Aí minha filha falou, minha mãe, eu vou falar com o esquadrão da moda para a senhora, porque tá demais esse negócio aí, viu? Porque eu tenho muito vestido de alça, pastor. Aí eu boto as blusas por baixo do vestido. Aí ela diz que fica horrível. Aí eu tenho até uma sobrinha que está indo para a igreja comigo, pequenininha, 6 anos, mas ela é muito espertinha. Aí essa semana ela botou um vestido de alça para ir para a igreja comigo. Eu falei, Maria, esse vestido não está feio, não, assim, de alça e curto. Ela falou. Aí eu falei, bote uma blusa. Ela, tá bom, minha tia. Aí foi lá, botou a blusa, depois falou, olhou assim na frente do espelho e falou, minha tia, a senhora acha que eu sou a senhora, é?
Aí eu falei, por quê? Ela falou, porque esse negócio aqui está muito feio. Eu dei risada dela. Se ela está Querido, botando suas blusas... o que eu quero que você perceba nessa fala da Marisete é a verdadeira reforma. Eu não faço as coisas ou deixo de fazer só porque elas são certas ou erradas. O Espírito de Deus fala. Essa é a reforma, querido. Quando vem de dentro para fora, sob os comandos do Espírito Santo, ele vai alterando tudo na vida da gente. Tudo. Veja, ela deixou brinco, deixou maquiagem pesada, está tirando a roupa que mostrava o corpo. Você que está aqui, que é a filhinha da Marisete, nós adventistas acreditamos que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Ele não pode ser um outdoor, chamando a atenção. O batom carregado, as unhas pintadas, os olhos marcados, né? Correntes no corpo, brincos pendurados, né? O cabelo espalhafatoso, roupas apertadas, mostrando o corpo. Nós não acreditamos que assim a gente testemunha bem de Jesus. Por isso, a mulher adventista e o homem adventista se vestem de forma decente. Se vai colocar uma calça, é uma calça decente. Se vai colocar uma saia, é uma saia decente. Se vai colocar uma blusa, é uma blusa decente. Decente que tampe o corpo. Você, mulher ou homem adventista, seu corpo não pode ser a tentação do outro. Porque se alguém peca olhando para você, você peca junto com essa pessoa, porque você causa o mal no coração da pessoa. Se a pessoa adultera, que a Bíblia diz assim, ó, se eu olhar e cobiçar, eu já adulterei, certo? Se você, mulher adventista, causa o adultério na minha vida com roupas muito mal escolhidas, mostrando o seu corpo, você é adúltera junto comigo. E a mesma coisa acontece com o homem. Hoje em dia tem uma modinha aí, né, de roupa apertadinha. E agora eu vou abrir o meu coração aqui, e talvez alguém possa achar isso um pouco muito justo para falar. Mas existem pastores adventistas do sétimo dia adotando o estilo dessas roupinhas apertadinhas, mangas estourando no braço. Amigo, você que é pastor, eu falei outro dia para um pastor amigo meu num concílio, ele estava com uma camiseta mais apertada, travada no braço assim, bem apertadinha, todo malhadinho. Eu falei, amigo, se você usa uma camiseta dessa, mostrando o seu corpo, a irmã pode usar um decote e uma mini saia, porque a proposta é a mesma. A proposta é a mesma. Você causa impressões no coração das mulheres com esse tipo de roupa que não são adequadas. Se uma irmã olhar para esse pastor desejando o corpo dele, porque está numa roupa apertadinha, ela adulterou, mas ele é adúltero junto com ela. Nós não podemos suscitar nos outros desejos inadequados, com nossa roupa inadequada. A Igreja Adventista do Sétimo Dia pensa assim. Se você conhece adventistas que não agem assim, precisam amadurecer nessas áreas, como eu preciso amadurecer em outras. Tendo dito isto, vamos agora, deixa eu mostrar, vou mostrar, posso mostrar seu batismo? Posso? Eita, mas eu estou feliz, irmão, porque a Marisete, ela é o que nós sonhamos, e a gente consiga trazer os nossos amigos para cá. Nossas mensagens aqui na sala não precisam ser agressivas, duras. Não, a gente tem que agir com amor, ó. Isso aí é Marisete dentro do tanque. Família Sala 57. Tá ali, ó. A galera que foi paciente com ela. E hoje a Marisete é adventista do sétimo dia. Olha esse batismo, que coisa linda, ó. Ó,
Aqui é festa, irmão, aí, ó. Pastorzão tá lá, ó, preencheu a ficha de batismo. A Marisete conhece a Igreja Adventista dentro da Sala 57 e hoje é membro de uma igreja local e ajuda nessa igreja local com seus dons e talentos. O processo é esse. Conhece Jesus aqui e vai frequentar a igreja local. Essa é a parceria que a gente quer que aconteça. E no caso da Marisete, ela é fruto da sala. Gente da sala convidou a Marisete veio para a sala, foi trabalhada aqui dentro e hoje é membro da Igreja Adventista do Sétimo Dia, em uma igreja local, ajudando os líderes dessa igreja, o pastor dessa igreja, os anciãos, a avançar no reino de Deus aí na região dela. Amém. Esse é o meu sonho de consumo, que os pastores adventistas pudessem ver que há grande vantagem em trazer os membros da sua igreja e os seus interessados para vir para a madrugada buscar o Espírito Santo. Está aí a Marisete, mais um exemplo do que poderia acontecer se nós uníssemos forças com muito mais intensidade. Só que você teve uma luta, né? Porque lá na igreja onde você estava, você ainda não estava casado com o seu marido. E você já mostrava a sala para ele. Aliás, como é que é o nome dele? É Joilson. Aí eu chamo ele de Joilson. Joy. Só que ele já foi trabalhar, pastor. Joilson, meu amigo, ele vai ver depois. Um grande abraço. Eu vou te falar o que eu falei para a Anne aqui. Eu te vejo no ponto futuro, porque Joilson já é adventista. Falta só dar uma empurrada nesse homem. Logo, logo, não vão ver ele no tanque. Mas você ficou sem Joilson, porque vocês acabaram se separando para você se batizar. Conta para gente, como é que foi essa luta aí para o batismo? Na verdade, assim, Joilson também é uma pessoa que eu lutei muito para não separar. E assim era muita oração. Eu entrei nos grupos de oração, né, da Sala 57, orava muito. E outros grupos de intercessão que as irmãs aqui me colocaram, que eu aprendi muito, pastor, a orar, porque eu não sabia orar. Até isso Deus me concedeu. Conhecer o Espírito Santo, ter uma vida de oração, que eu sou muito falha, preciso muito ainda melhorar, mas hoje é muita bênção, assim, sabe, pastor? E aí eu lutava por ele, orava e nada. E aí o pastor veio na minha casa, perguntou ele se era condição de casar, que ele não tinha. Ele não é muito de conversar e ficou calado. E aí o pastor falou, eu pago o casamento para você casar e tal. Aí ele, no outro dia eu conversei com ele, ele falou, pode ir botar os papéis. Aí eu fui lá, a igreja pagou, né, o casamento, mas na hora que eu botar os papéis, meus papéis estavam errados. E aí eu tive que voltar, fui no fórum que eu tinha casado, mas aí demorou um tempo, uns 3 meses. E aí, mas eu estava na expectativa de que ele ia casar, né? Quando os papéis estivessem tudo ok. Quando os papéis estavam tudo ok, que eu mostrei a moça, ela está tudo ok, pode voltar. Aí eu vim buscar o documento. E falei com ele, ele disse, não, eu não vou casar mais, não. Eu todo dia digo a você que vai ter um tempo que a gente vai casar, mas não é agora. E aí, eu tinha conversado com a irmã Verinha, né? Um tempo, eu tinha conversado com a irmã Verinha, minha mãe mostrando aqui que ela está ouvindo. Aí, eu tinha conversado com a irmã Verinha e, quando foi, nessa semana, a irmã Verinha ligou para mim, perguntando, minha irmã, falando, minha irmã, você tinha me mandado a mensagem, mas são muitas coisas e tal. E aí, eu peguei e disse, eu estou mais tranquila, minha irmã. Foi algo aqui sobre o meu casamento, mas eu estou mais tranquila. Aí foi no outro dia, ela me ligou de novo. Eu posso conversar com seu marido? Eu disse, pode. Aí falei o horário que ele estava em casa, ela falou com ele, marcou um estudo, né? Ele aceitou, mas depois ele desistiu. Mas daí, irmã Verinha, pastor, me mostrou muita coisa que antes as pessoas ficavam dizendo, não, vocês já são casados, já são marido e mulher. E eu acreditei e estava seguro nisso. Mas quando a irmã Verinha me mostrou, você está em fornicação. A Bíblia não aprova esse casamento aí. Isso não é casamento. Me explicou muita coisa que agora eu não tenho tempo de explicar. E me mostrou um monte de versículo. Aí eu fiquei na expectativa dele ter o estudo, ele não quis, mas aquilo ficou na minha mente, né? Aí eu fiquei, Jesus, se eu estou em pecado, eu não vou morar no céu. Vai que eu morra, ou Jesus volte, eu vou ficar de fora. Aí fica aquela agonia, aquela agonia, aquela agonia. Aí chamei ele para conversar de novo. E aí, irmã Verinha deu um jeito,
separe de cama, faça alguma coisa. Eu tentei, mas não deu certo. E aí eu chamei ele e falei, olha, eu não vou para o inferno por causa de nada nesse mundo. Porque de casamento, eu gosto de você, mas eu amo você, mas eu escolho Jesus na minha vida. Em qualquer circunstância, eu vou escolher Jesus. Aí ele achou que eu estava brincando. Aí falou, que nada, mulher já é casada, não sei o quê. Aí passou um tempo, mais uns dias, aí veio o batismo, né? Acho que era da primavera, né, pastor? Eu ainda estou um pouco assim, né, perdida, em novembro. Aí foi que eu conversei com a irmã, eu quero me batizar, já conversei com Jai, aí ela falou, olha, Lisete, o batismo é dia 19 de novembro, pense direitinho, mas eu vou lhe dizer uma coisa, ponha os 2 pés na água, que o mar vai se abrir. Aí eu me encorajei, né, daquela palavra da irmã Marisete, que é a minha xará, que também foi uma pessoa que Zélia me apresentou na igreja, porque me recebeu e cuida de mim, eu cuido dela. Pastor, esse Deus é muito tremendo. Deus, assim, completou tudo que faltava. E aí eu cheguei em casa, aí ainda fui para Salvador fugindo, né? Assim, meu Deus, como é que eu vou dizer a Jaque que a gente vai ter que separar? E aí levei 8 dias em Salvador, voltei, digo, não vou fugir, eu vou enfrentar de frente, voltei. Quando chegou aqui no domingo, faltava 8 dias para me batizar, conversei com ele, deixa de bobagem, mulher, não sei o que, eu digo, você já sabe, se você não quiser casar, eu não preciso lhe dizer mais nada, porque eu não vou ficar junto com você, porque eu tenho interesse de ir para o céu e quero que você vá para o céu também comigo. E se eu ficar em pecado com você, eu vou estar compartilhando você não ir para o céu. E aí, quando foi... Aí mandei chamar o pastor, né, na quinta-feira, para poder dar uma adiantada. Aí o pastor veio e conversou comigo, olha, se ele decidir até amanhã, ainda pode, né? Até amanhã, sexta-feira, você pode se batizar no sábado, e ele pode continuar aqui com você. Mas se ele disser, não, vou embora, aí para voltar, ele vai ter que casar, botar os papéis, casar e voltar. Aí, viu, pastor, eu estava desempregada, sem assim, sabe, sem nada, mas eu disse a Deus, Deus, é eu o Senhor agora. Ou é ou não é, né? Porque se tiver de passar fome, aí eu disse às meninas, Zélia, Marisete, se eu tiver de passar fome, de ficar água, sem pagar, o que for, eu confio no Senhor, eu vou me batizar. E aí, quando foi na sexta-feira, eu estava sentada aqui assistindo a sala, ele pegou a mochila e desceu e falou assim, arrume as coisas que eu venho buscar, porque eu estou indo embora. Aí eu olhei assim e falei, não, eu lembrei de Daniel, eu disse, não, eu tenho identidade, eu preciso ter identidade, não é só dizer, eu sou cristã, eu sou adventista, não é só isso não, Deus. Hoje eu conheço o Espírito Santo e eu sei que ele é comigo. E aí ele foi embora. E eu nem chorei na hora, depois eu chorei um pouco mais. Aí no sábado eu já estava bem. Fui, me batizei, foi o dia mais lindo da minha vida. Minha família foi. Pastor, foi muito linda aquela sensação do meu rebatismo. Né? Muito, muito lindo. Até hoje dá para lembrar e chorar. E Você aí, quando foi? ficou 3 meses Foi. separada dele. Porque quando ele, por 8 dias, ele voltou e falou assim, aí ele dizia que não casava, que tudo era bobagem para ele, né? E aí, quando ele voltou, ele disse, você quer casar? Eu falei, eu quero. Eu ainda quero casar, porque eu ainda gosto de você. Agora sim, hoje, essas condições que o pastor tinha falado para mim, né? Essas condições. Aí, ele pegou e aceitou. Ele disse que aceitava aí, né? E aí... Parece que ele ajoelhou aí na... Como é que foi? Foi, aí ele pegou, poucos dias depois, mandou eu medir as alianças. Aí eu fui, ele falou, a aliança vai chegar na segunda, mas era me enganando, né? Quando foi no sábado à noite, ele chegou aqui, aí eu estava até aqui fazendo um bolo para meu irmão, ele chegou e ajoelhou, eu falei, oxe, que é isso? Porque, né, tão durão, que não queria nada, e aí ajoelhou e me pediu casamento. Eu disse, Júnior, só tu filmando isso. A Júnior ainda estava aqui, minha menina, ainda filmou ainda, né? E aí foi assim muito lindo. Eu digo, Deus, como o Senhor é lindo, como o Senhor é tremendo, né? Quando a gente toma decisão do seu lado. Teve até festa, o pessoal fez festa, fez bolo, foi um casamento bonito, né? Muito lindo. E aí a gente ficou 3 meses e foi muita coisa, muita coisa. Eu tenho umas fotinhas aqui do casamento, peraí. Ó o maridão aí, ó. Aí sim, hein, garoto? É Joilson, né? Joilson. Joilson já está sendo, olha as amigas junto, olha que beleza, hein?
Que maravilha. E aí é a certidão de casamento. Joilson e Marisete. Esse menino está sendo fortemente influenciado, queridos. Ele já não se sente bem trabalhando ao sábado, tem um comércio. Logo, logo nós vamos vê-lo dentro do tanque do batismo, com a graça de Deus, para que essa, Amém. para que essa família toda sirva ao Senhor. Amém? Deixa eu te... Pastor. Ah, E quando ele saiu, né, que ele foi embora, e até aí eu não tinha feito ainda meu quartinho de oração, né? Porque aqui em casa é uma kitnet, é muito pequena. Eu não tenho um lugar adequado, mas no meu quarto tem um corredorzinho assim, que eu tinha feito tipo uma sapateira, né, para botar sapato. Aí eu falei com meu irmão, tire esses negócios que eu quero fazer meu quartinho de oração aqui. Aí meu irmão, você já mandou fazer a sapateira, agora vai mandar eu tirar. Eu falei, se você não orar, você vai ver o que eu vou fazer com você. E aí eu não tinha feito. No dia que ele saiu, eu fiz meu quartinho, botei os nomes, botei a foto dele e falei, olha, Deus, este homem aqui foi embora porque ele não queria casar comigo. Agora eu vou lhe dizer uma coisa, Senhor, se for para somar no teu reino, ele vai voltar. Agora, se for para atrapalhar a minha vida espiritual, não quero nunca mais na minha vida. E aí, como foi 8 dias, se eu me volta, aí eu sempre vou lá e digo a Deus, o Senhor sabe o que eu te pedi. Eu pedi para somar. Eu quero ajudar ele para os céus, mas quero que ele me ajude. E eu sei que está dentro da tua vontade. Então, assim, aí hoje eu aprendi a ter paciência, né? Ontem mesmo ele estava falando alguma coisa assim, não vai reclamar, não? Eu falei, não, aprendi a amar a Deus, amar a mim para poder amar o meu próximo. Então, falar não vai resolver, né? Temos que estar sempre em oração, vigilando, para que as coisas aconteçam da vontade de Deus, né, pastor? tudo isso porque você conheceu o verdadeiro Espírito Santo. Com certeza. E aquilo que você buscava, que você não sabia o que era, completou sua vida. E com isso estão vindo as demais bênçãos, como o Senhor prometeu. Né? Vêm as demais bênçãos. Para a gente terminar, me diga o que representa a Sala 57 para você. Ô, pastor, a sala 57 para mim representa a vida. Representa a vida, representa a paz, segurança, esperança. Pastor, se não fosse através da sala 57, eu jamais ia ter a paz que eu tenho hoje. Como eu estou falando para o senhor, ainda sou durona, meia durona. Mas, assim, hoje eu conheço o Espírito Santo. Eu sei como, quando coisa, né, que eu estou indo para o lado certo ou para o lado errado. Hoje eu tenho esse entendimento, pastor. Sábado mesmo a gente ia fazer o evangelismo aqui no meu bairro, e eu não estava bem. E aí eu dizendo a Deus, Deus, eu não estou bem por algo que me chateou, mas essa sou eu, Senhor. Eu não quero, eu quero andar em espírito. A tua palavra manda eu andar em espírito, então me ajuda. E aí eu tenho aconselhado também minhas irmãs, né, o grupo de irmãs que a gente faz parte, né, do evangelismo. E, assim, tem sido bênção, pastor, na minha vida. Hoje, não vou dizer só bênção, mas hoje eu sei o que é bênção, porque eu conheço o Espírito Santo hoje. E aqui no meu bairro, pastor, eu moro há tanto tempo aqui, pastor, eu nunca tinha falado de Jesus para ninguém, pastor. Hoje eu dou estudo bíblico no meu bairro, pastor. Eu falo de Jesus, as pessoas acham que eu estou, né, já assim, agoniando, na minha família mesmo, porque fico todo dia, eu vou para ali, vou para aqui, vou dar estudo bíblico, vou fazer oração pela pessoa, vou fazer uma visita. Pastor, eu não tinha isso, pastor. Na igreja, às vezes, mesmo trêmula, às vezes me deram a oportunidade para fazer oração, para fazer abertura, já me deram a oportunidade para pregar a palavra. Eu fui, eu vou. Eu digo, eu não vou resistir, porque minha vida é muito curta. E eu já tenho 53 anos. Não tenho mais tempo de ficar de braços cruzados, Deus. Me usa, mesmo que seja como o menor vaso dessa igreja, eu quero ser usada. Eu já tive dias de falar, Deus, eu quero ser usada, nem que seja como uma lixeira. Porque às vezes as pessoas acham, mas a lixeira também é utilizada, pastor. Ela serve para recolher o lixo dali. Então, assim, o importante é você ser usado, não importa. Não precisa ser um cargo de destaque que você tenha. Você precisa ser usado na obra de Deus, porque Deus não nos chamou para ficar no banco de braço cruzado, botando defeito que está fazendo a obra. E eu, até aí, mesmo passando por todos esses lugares, eu sempre fui crente de banco, mas eu nunca aceitei. Sempre dizia, meu Deus, falta alguma coisa. Eu quero, mas eu achava assim,
Não sou capaz, como hoje eu não sou, mas hoje eu sei que Deus me chamou para me capacitar, né? Para fazer a obra dele. E estamos aí juntos, em nome de Jesus, né? Aguardando o grande dia do aparecimento de Jesus, ou o dia que Jesus venha me recolher. Mas eu quero ganhar a alma do pastor. Não quero ir de mãos vazias. Eu choro porque até hoje eu tenho evangelizado, dado estudo bíblico. Aqui no meu bairro eu tenho uns 13 estudos bíblicos, mas ainda não levei uma alma ao batismo. E é o meu sonho. Eu digo a Deus, e não é uma, Senhor, que eu quero. Porque existem muitas vidas perdidas, muitas pessoas que precisam conhecer Jesus. Então, eu preciso levar pessoas ao batismo. E peço outra coisa a Deus. Não quero só levar o batismo, Senhor. Eu quero levar o batismo e que essas pessoas permaneçam. Porque a gente leva, a pessoa se batiza hoje e amanhã está no mundo de novo. Então, se estamos ligados a Jesus, ligados à figueira, a palavra de Deus diz que a gente dá fruto e o nosso fruto permanece. Então, eu não quero só levar o batismo, pastor. Eu tenho que correr, acelerar, porque a vida é muito curta. Mas, em nome de Jesus, ainda vou voltar aqui para dizer, olha, pastor, ganhei almas para Jesus. Em nome de Jesus, eu creio nisso. Eita! Glória a Deus, irmão! Esse é o resultado do reavivamento e da reforma, irmãos. Né? É uma vida transformada, se percebe? Uma vida transformada em Cristo, num processo de transformação, ansiosa para ganhar alma para Jesus. Não tem jeito. Quando o reavivamento e reformação é verdadeiros, é aí o quadro das manifestações do Espírito Santo. Eu ficaria aqui a manhã inteira ouvindo você, que você representa o sonho de consumo do pastor Wagner. Amém. Pessoas que vêm para cá, que conhecem a fé e se tornam adventistas do sétimo dia e vão para a sua igreja local contribuir com o corpo de Cristo e serem úteis na expansão do reino aonde moram, na comunidade de crente onde moram. Que coisa mais linda. Você deixou meu dia muito melhor. Eu queria dizer 4 coisas para você, Marisete. Eu amo você. Eu preciso de você para ser feliz. Você é a parte visível de Deus. E eu creio mais em Deus porque você existe, meu filho. Muito, Amém. muito obrigado. Eu amo muito o senhor também, toda essa sala, né? E, assim, eu não vou acertar dizer certinho aqui, mas eu quero dizer que eu amo muito vocês. Pastor, eu sou muito grata a Deus por vocês o senhor, em primeiro lugar, ter aparecido na minha vida. Aí, assim, algo que eu não acreditava, Deus me mostrou, né? Que não era o que eu pensava, porque eu pensava que adventista era uma seita, eu não acreditava no Espírito Santo, e eu levei muitos dias dizendo assim, Senhor, como assim é umas pessoas que eu não acreditava, e o Senhor vem me ensinar através dessas pessoas, né, que o Espírito Santo não é do jeito que eu achava que era. Né? Então, assim, eu amo muito vocês, a Sala 57, preciso muito de vocês para ser feliz. Muito, muito, muito. Vocês são parte visível de Deus. E eu vou acreditar muito mais em Deus em toda a minha vida, enquanto eu viver, porque vocês existem. E eu quero que essa sala dure muito, muito tempo ainda, pastor. Muito tempo, porque existem muitas pessoas durona como eu, que precisam aprender de Deus com a sua mansidão, com a sua sabedoria, saber injetar Jesus, transmitir Jesus de uma maneira tão simples, né? Que, assim como eu recebi essa paz, essa alegria, este amor de Jesus no meu coração, que eu não tinha, buscava, mas ainda não tinha. Eu quero que muitas outras pessoas sejam alcançadas, pastor. E eu sei que existem muitas pessoas que estão sendo alcançadas por essa sala 57. Eita, glória, glória para Jesus. Jesus é Bênção pura, bênção pura, sem mistura, né, Zélia? Chora, Zélia. Chora, porque isso é fruto das suas orações e do seu trabalho aí, viu, Zélinha? Sua irmã e esse grupo de irmãos. Vamos orar, Marisete? Vamos orar. Eterno Deus, glória, glória ao teu nome. Toda exaltação, toda glória, todo louvor ao teu nome, porque o Senhor é bom e trabalha com a gente. E com o tempo inteiro para salvar a nossa vida. Obrigado pelo testemunho da Marisete, Deus. Ela conheceu o Adventismo através da Zélia, da sua irmã, mas os bloqueios impediam muito.
A Zélia oferece a Sala 57, ela vem para cá, e junto com essa amizade com Zélia, com a irmã da Zélia, vai sendo moldada, vai sendo alcançada. E hoje, casada, evangelizando o marido, dando estudo bíblico, sendo uma bênção na igreja, sendo transformada, é adventista do 7º dia. Louvado seja o teu nome por sua bondade e graça. Amém. Espírito Santo, o Senhor coordenou toda essa reunião, nos ajuda nesse dia de preparo, e o Senhor nos conduza sempre muito ligado a Cristo, e que durante o dia inteiro a gente reflita a semelhança com Ele. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Obrigado, viu, Marisete? Muito obrigado. Seu testemunho foi muito edificante. Deus te abençoe e tenha um grande dia de preparo aí para a guarda do sábado. Grande abraço. Abraço, pastor. É isso, irmãos, é isso. Deixa eu fazer um apelo para você, pastor adventista. Você que é membro da Sala 57, se você quiser recortar esse testemunho e mandar para o seu pastor, mande. Deixa eu falar para você, amigo, pastor adventista. Vamos unir esforços. Marisetes e Marisetes estão esperando a união dos irmãos da igreja presencial com o que acontece aqui na Sala 57. Me refiro à sala, porque esse é o movimento que o Senhor nos deu para coordenar. Há outros e outros movimentos que Deus levantou. Mas nesse momento, eu queria que você visse através desse testemunho o quanto pode ser útil se você convidar os membros do seu distrito e trazer os seus interessados para cá. Você pode ganhar muitas almas para Jesus somando esforços. Falo para você, administrador de campo, presidente de campo. Chama a gente, como o pastor Eliezer fez. Nos convide para ir até as suas igrejas e ensinar o que nós ensinamos aqui, junto com o que o Senhor já ensina na sua região, para que a gente some esforços e ganhe almas para Jesus. A sala, como a Novo Tempo, a sala como a rádio, as rádios adventistas que existem no Brasil e no mundo, é um movimento adventista do 7º dia que tem preparado muitas e muitas almas para o encontro com o Senhor, reforçando a fé de muitos adventistas e ganhando muitas almas para Jesus. Vamos unir esforços. Vamos unir esforços. Que Deus abençoe você, pastor. Que Deus abençoe você, administrador de campo. Nos convide para que a gente una esforços, como eu já disse, e ganhe muitas almas para Jesus, ensinando mais detidamente para eles, além da igreja local, o que significam essas 4 ênfases que reorientam a nossa vida cristã. Vida no Espírito. Amor incondicional. Comunidade saudável. Missão atrativa. Sala 57. Estamos em movimento. E hoje não tem como ser diferente, né? Nós vamos celebrar uma coisa tão bonita como essa. Bom dia com alegria. Bom dia com alegria. Bom dia com alegria. Pastor Wagner. Bom dia, Leila Rodrigues. Bom dia. O áudio aí. Bom dia. Rapaz, beijo, Leilinha, nós te amamos. Nós amamos, Leilinha, também. Bom dia, Miriam. Alegria, Miriam. Bom dia,
Obrigada, Miriam. Te amo. Bom dia, Bom dia, alegria. Laura. Bom dia, Soraya. Bom dia, com alegria, minha fofinha. Bom dia pra vocês. Bom dia, Árcia. Bom dia, Cláudia. Bom dia, Marcela. Bom dia, minha querida. Clicar no joinha na transmissão do YouTube. Feliz sábado, pastor. Bom sábado para todo mundo. Sábado. Eu com criança eu gosto. Aí, que linda, que Miriam. Que sorriso mais lindo dessa criança, Keilinha. Que linda, linda, linda. Olha que maravilha. É isso aí mesmo, hein? Que maravilha. Ó, feliz sábado para todos. Bom dia de preparação. Nos vemos no domingo. O pastor Fernando traz a mensagem domingo para a gente. Até domingo. Grande abraço. Até domingo. Feliz sábado para todos. Salva Feliz todos, sábado. Amanhã vai ter junto nela, minha igreja. Feliz sábado. Muito a ver.